Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, versículos de 1 a 8. Assim está escrito: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: Ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Esse é o texto do relato de um acontecimento que marcou a vida de Isaías de maneira profunda, que a partir dali nós podemos entender uma outra direção pela qual Isaías seguiu, cumprindo o seu ministério. Dentro deste texto, da visão de Isaías, nós vamos meditar sobre aprendendo com a visão de Isaías. Lembrando que a maior coisa que se pode fazer neste mundo é ver alguma coisa, ou seja, ter a visão, porque a visão é que vai dar o foco, o direcionamento. A visão é que vai alimentar o comprometimento, a seriedade com que seguir a partir daquela visão que se tiver. Então, a maior coisa que se pode fazer neste mundo é ver alguma coisa, é ter uma visão e depois contar esta visão com toda a clareza que se viu nela a outras pessoas. Aqui há uma visão que Isaías teve numa ocasião e que deixou registrado, e esta visão agora está sendo contada a mim, a você, a cada um de nós, para que possamos, através da visão de Isaías, aprender com ela como devemos nos posicionar e o que é que precisa ser removido para que a visão de Deus seja clara sobre a nossa vida. Nós, ao lermos esse texto, logo no primeiro versículo, nós encontramos um fato acontecido. Diz que o rei Uzias morreu. O rei Uzias, ele já vinha reinando por um bom tempo sobre o povo de Israel. E foi exatamente no tempo do rei Uzias que alguns dizem que havia um parentesco entre Isaías e Uzias. No entanto, ele foi escolhido pelo Senhor, foi chamado pelo Senhor e começou o seu ministério profético. Isaías foi chamado para ser profeta.
Mas quando chega aqui no capítulo 6, a morte do rei trouxe um outro direcionamento para a vida de Isaías, conforme nós vamos observar, é a chamada visão tríplice de Isaías, quando ele teve uma visão em 3 sentidos, ou para 3 direcionamentos. É exatamente aí que nós vamos aprender, dentro do que Isaías vivenciou no seu tempo, que nós, no nosso tempo, nos dias atuais, em que estamos atravessando por esta terra, que aqui não é o nosso lugar permanente, é somente uma habitação temporária, mas que nós precisamos aprender lições através desta visão de Isaías e que ela seja útil para a nossa vida. Então, discorrendo sobre os versículos de 1 a 4, onde já lemos que diz que morreu o rei Uzias, então Isaías diz: eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Então, Isaías viu um alto e sublime trono, cujo séquito, ou a glória, enchia o templo. Havia serafins, que são criaturas que foram criados por Deus para servir-lhe. Tem os anjos, tem os serafins, tem os querubins e tem o arcanjo. Na hierarquia bíblica, é esta a hierarquia dos anjos. E aqui estão os serafins, que são chamados seres ardentes de fogo. E eles ficavam em volta do trono para adoração. E quando Isaías teve esta visão, ele viu o trono, ele viu a glória que enchia o trono, ele viu os serafins, ele viu todas estas coisas e entendeu que aquele trono não estava vazio. E diz-nos que os serafins, eles tinham 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 o rosto e com 2 voavam. E aqui diz que eles estavam clamando ao que estava assentado sobre o trono. E qual era o cântico dos serafins para o soberano que estava lá no trono? Era: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Este era o cântico dos serafins, cantando ao Senhor dos exércitos, dizendo e exclamando que em toda a terra estava cheia da sua glória. E o versículo 4 diz assim: o resultado desta visão, deste louvor, deste soberano, desta glória, é que os umbrais das portas se moveram. As portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa encheu-se de fumo, ou da glória. Então, era um lugar rodeado de glória, de adoração, de glorificação a Deus, o soberano. Então, esta foi a visão que Isaías teve depois que Uzias morreu. Veja que enquanto Uzias estava vivo, Isaías não teve esta visão. Mas a partir do momento em que Uzias morreu, ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele só conseguiu ver depois que Uzias morreu. Parece-nos, leva-nos a entender que enquanto Uzias estava vivo, era como que se fosse um impedimento a Isaías, no sentido de ele ter
uma experiência pessoal com Deus e receber dele a visão conforme aqui aconteceu. Porque só depois que morreu Uzias foi que Isaías passou a ter uma visão da glória de Deus. Uma visão do Todo-Poderoso, do Adonai, do El Shaddai, do soberano Deus, Criador dos céus e da terra. Mas é o que aqui está escrito. Então, nós começamos dizendo que a morte de Uzias foi determinante para que Isaías tivesse a visão de Deus. Então, leva-nos a entender que havia um impedimento e que agora este impedimento foi removido com a morte. A morte veio para Uzias e então agora não havia mais nenhuma barreira, nenhum impedimento para que Isaías, naquela condição, se voltasse totalmente para Deus e Deus lhe abrisse o seu trono de glória para que ele tivesse num relance uma visão de como é o trono de Deus, o que é que rodeia o trono de Deus e o que perfaz ou preenche este trono. O soberano que lá está é o Senhor. A glória enche o ambiente. Os serafins estão em volta e há somente adoração àquele que vive para sempre. Então, nós encontramos aqui a primeira visão que Isaías teve foi a visão de Deus. Quando ele teve esta visão de Deus, ele sentiu profundamente duas coisas. Primeiro, a alegria de Deus lhe abrir os olhos para que ele tivesse uma visão da glória de Deus, do soberano, da sua operação e, por consequência, a visão de Deus na vida de Isaías, que veio após a morte de Uzias. Certamente ele agora tinha que se depender não mais de Uzias, mas totalmente de Deus. Então, esta visão foi um marco referencial na vida de Isaías, de antes e depois, a seguir este dia. E a visão de Deus determinou para Isaías a visão de si mesmo. Veja aqui nos versículos 5 a 7. Então disse eu. Quando é que ele disse isso? Depois que ele teve a visão de Deus, a visão do trono do Senhor, da glória, dos serafins, dos louvores, da adoração. Então ele diz, então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, aqui nós encontramos que ele disse o que ele viu. Quando ele teve a visão de Deus, ele olhou para si e viu que na sua vida havia alguma coisa que ele sabia não estar correta. Ele disse, ai de mim, que vou perecendo. Porque o pensamento era que quem visse a Deus não permaneceria vivo. Que homem há que viva depois de ver a Deus? Então o pensamento era que ele, após aquela visão, ele iria morrer. E ele disse quais seriam os motivos pelos quais ele estava pensando assim, ai de mim que vou perecendo. Por quê? Porque ele disse, eu sou um homem de lábios impuros e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, a maneira como eu tenho falado e com quem eu tenho convivido, esta maneira não nos dá a condição de ter uma visão de Deus e permanecer vivo. Ele disse, não somente isto,
de ter os lábios impuros, de habitar no meio de um povo de lábios impuros, mas ele disse: os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando ele está pensando que ali para ele tinha chegado o seu fim, a partir daquela visão que ele teve de Deus, e agora ele estava tendo a visão de si mesmo. Quando ele está pensando sobre este impedimento agora na sua vida, para continuar na presença de Deus, o primeiro obstáculo, que era Uzias, saiu. Então, com a saída de Uzias, ele viu o Senhor. Quando ele vê o Senhor, ele olha para si e diz: não era só Uzias, tem mais alguma coisa na minha vida que não condiz com aqueles que precisam ver a Deus. Então, Uzias foi o primeiro obstáculo que saiu. Ele viu a Deus. Quando ele olha para si, ele diz: não é possível. Eu sou de impuros lábios. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei. Eu estou perecendo. O meu fim chegou. Quando ele está pensando sobre isto, olhando de maneira humana, que ali encerrou para ele, diz-nos a palavra de Deus: mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Quando ele conscientizou-se de quem ele era e o que estava acontecendo na sua vida, aquela confissão de Isaías diante de Deus lhe propiciou uma oportunidade de Deus tocar na vida de Isaías e de purificá-lo. Então diz o versículo 7, e com ela, com a brasa viva que o serafim tirou do altar com uma tenaz, ele veio até Isaías e com aquela brasa viva, ele diz, e com ela tocou a minha boca. Ele disse, os lábios estão aqui. E com ela tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado purificado. Então, aquele segundo impedimento que existia na vida de Isaías, o primeiro era Uzias, o segundo era a sua iniquidade, o seu pecado. Então diz que com a tenaz, ele foi tocado em seus lábios, a iniquidade dele foi tirada, o pecado dele foi purificado, e agora ele poderia continuar, então, na presença de Deus. Na presença de Deus. Então veja como é um passo a passo que nós observamos, por isso aprendendo com a visão de Isaías. Primeiro, com a morte de Uzias, determinou-se a visão de Deus. Ele viu, ele diz, eu vi o Senhor. Quando ele viu o Senhor, ele olha para si e ele tem a visão de si mesmo. Quando ele olha para si, depois de ter a visão de Deus, coisa que antes ele não via em si, mas a partir da visão de Deus, ele passou a enxergar nele que existia mais alguma coisa que não estava correto diante de Deus. Eram seus lábios, eram as suas companhias e, portanto, ele precisava de passar por uma transformação que aconteceu no ato do toque da brasa viva, que veio do altar de Deus, ao tirar a iniquidade e purificar o pecado. A partir daquela visão que ele teve de si mesmo, ele agora recebe uma outra mensagem do Senhor e ele tem então agora a terceira visão. Veja que a primeira visão que Isaías teve foi a visão de Deus, o Senhor que habita num alto e sublime trono, cujo séquito enchia o templo, os serafins
estava acima dele, e os serafins voavam e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Depois desta primeira visão, Isaías olha para si e chega à conclusão: ai de mim, que vou perecendo, por conta de lábios impuros, de habitar no meio de impuros lábios e de ter visto o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando ele é purificado, então diz, depois disto, versículo 8, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então agora ele tem a terceira visão. A primeira, a visão de Deus. A segunda, que a visão de Deus determinou a visão de si mesmo. Quando ele teve a visão de si mesmo, reconheceu-se diante de Deus e passou pelo processo da purificação, ele teve a visão do mundo. Era Deus dizendo: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Aonde? Ao mundo, às pessoas, aos lugares. Então ele passou a ter a visão do mundo. E através desta visão que ele teve do mundo, quando ele se dispôs, já estando perdoado e purificado, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E aí o Senhor disse para ele: vai e dize a este povo. Ele só pôde ir com uma mensagem depois de ter tido a visão de Deus, a visão de si mesmo e a visão do mundo. E agora estava comissionado por Deus para ir ao mundo alimentado com a visão de Deus, com a visão de si mesmo e agora a visão do mundo. Vai e dize a este povo. Ele tinha agora um comprometimento, uma direção, uma mensagem de Deus para aquele povo. Então que nós, olhando agora o exemplo de Isaías, que possamos, através destas lições que são tiradas dessas três visões, a visão de Deus, a visão de si mesmo e a visão do mundo, que possamos, através dessas lições, em primeiro lugar, identificar o que é que nos está impedindo. Lembre que a segunda visão vem em consequência da primeira. A terceira visão vem em consequência da segunda. Então, se não tivesse a primeira visão, não teria a segunda e, consequentemente, não teria a terceira visão. Então, para a primeira visão, foi preciso, então, que Uzias morresse. Era o que entendemos que impedia a Isaías desta primeira visão. Então, olhando para nós agora, nós precisamos, através destas lições, identificar o que é que está nos impedindo de ver a Deus, de ter a visão de Deus. Qual é o impedimento? É uma pessoa? É um familiar? É um amigo? É um conhecido? São as riquezas? São as propriedades? São os bens? É o conhecimento? O que é que está nos impedindo de termos uma visão clara de Deus na nossa vida? Então nós precisamos olhar e pedir a Deus graça e sabedoria para termos o discernimento, porque é que a visão de Deus não se abriu para nós. Para Isaías nós já entendemos, ela só abriu a partir do momento em que Uzias morreu. Aonde é que nós estamos nos encostando? Isaías estava encostado debaixo da sombra de Uzias. Quando esta sombra saiu, este obstáculo, ele teve a visão de Deus. Qual é a sombra que tem que sair de nós? De qual sombra nós temos que sair? Qual é o impedimento que está nos atrapalhando de ver a Deus?
Nós precisamos ter este discernimento e identificar este impedimento e sair dele. E assim, então, nós vamos ter a visão de Deus, a semelhança do que Isaías teve. Ele disse: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Quando o impedimento fugir da nossa vida, a sombra, nós saímos debaixo da sombra de quem quer que seja e tivermos a plena liberdade para termos de Deus a visão, nós também vamos dizer como Isaías: eu vi ao Senhor sobre um alto e sublime trono. E depois desta primeira visão, a semelhança de Isaías, quando ele teve a visão de Deus determinou a visão que ele tinha de si mesmo. E ao olhar para si, ele viu que era de lábios impuros, habitava no meio de impuros lábios, e os seus olhos tinham visto o rei. Ele tinha tido a visão de Deus. Então nós agora, depois de recebermos a visão de Deus, nós precisamos ter a visão de nós mesmos e olhar para nós aquilo que está nos obstaculando de ver a Deus. Será que os nossos lábios são impuros? Será que as nossas mãos são impuras? Será que o nosso coração está impuro? A nossa mente, os nossos olhos, os nossos ouvidos, as nossas palavras, o nosso comportamento? O que é que está em nós atrapalhando que esta visão de Deus prossiga adiante? Então, quando recebemos a visão de Deus, nós não vamos olhar e apontar os erros ou defeitos deste, daquele ou daquele outro. Mas a nossa visão vai voltar-se para nós e nós vamos olhar a nós mesmos e ver em nós aquilo que não condiz com o propósito e a vontade de Deus e vamos clamar a Deus. E ao clamar a Deus, como aconteceu com Isaías, a nossa iniquidade vai ser tirada e o nosso pecado será purificado. Isto através não mais de um anjo, de um serafim, trazendo uma brasa viva, mas através do sacrifício que já foi feito por Jesus na cruz do Calvário. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Então, a partir do momento em que tivermos a visão de Deus, tivermos a visão de nós mesmos e formos purificados pelo Senhor, isto vai abrir, a semelhança de Isaías, também a nossa visão, e nós vamos ter a visão do mundo. Nós vamos enxergar qual é a condição do mundo em que nós estamos vivendo e o grande perigo que este mundo está correndo. E nós precisamos receber de Deus uma mensagem para levar a este mundo. Jesus, quando morreu e ressuscitou, encarregou os seus discípulos e a nós, dizendo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esta é a mensagem de Deus que nós temos que anunciar para o mundo. Mas isto só faremos depois de termos a visão de Deus, em segundo lugar, a visão de nós mesmos, em terceiro lugar, a visão do mundo. Então nós temos dito aqui sobre aprendendo com a visão de Isaías. Disse a princípio que a maior coisa que podemos fazer neste mundo é ter uma visão e, através desta visão, ter o comprometimento e contá-la a outras pessoas de maneira clara, de tal forma que elas entendam. Com Isaías foi assim, e ele diz que a morte de Uzias determinou a visão de Deus para a vida dele. Ele diz: no ano em que morreu Uzias, eu vi ao Senhor. Quando ele viu a Deus, ele então teve a visão de si mesmo. A visão de Deus determinou a visão de Isaías.
A visão de Deus para mim e para você vai determinar a visão que temos sobre nós mesmos e o que é que precisa ser purificado e liberto na nossa vida. Passado esta segunda visão, nós vamos então purificados e libertos, como Isaías foi, termos a visão do mundo, da necessidade, da condição em que o mundo vive. E vamos ouvir de maneira clara Deus dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E que a semelhança de Isaías possamos dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Após ser enviado, iremos então a este mundo com a visão de Deus, a visão de nós mesmos e a visão do mundo, e vamos pregar a eles e dizer qual é a mensagem que Deus nos encarregou de pregar a este mundo que caminha na perdição. Mas é preciso, primeiro, termos a visão de Deus, segundo, a visão de nós mesmos, terceiro, a visão do mundo. Grave isto e que Deus lhe dê a oportunidade de ter esta visão, a semelhança de Isaías, e que possamos aprender com a visão de Isaías. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.